Bom dia, Jassonzinho, como vai? Bom dia, galerinha! Você que estava em casa deprimido, amargurado, entristecido, só chorando porque eu tô sentindo falta do Jassonzinho. Seus problemas acabaram! Eu voltei! Sim, voltei! Jassonzinho 2020 versão videoaula. Galerinha, em tempos de Covid-19, estava eu aqui em casa pensando como resolver o problema para que os meus queridos pupilos possam ouvir o Jassonzinho. Foi então que eu tive uma ideia. Surgiu até a luz. Que ideia foi essa? Gravarmos uma videoaula. Por que não? Em casa, no conforto da casa de vocês. Não é para sair de casa, é para ficar em casa, tá? Então, no conforto da casinha de vocês, do sofá de vocês, da caminha de vocês, vocês verão o Jassonzinho. Olha que maravilha, olha que alegria. Aí ninguém vai ficar triste, entristecido, amargurado, porque não vai vê-lo. Estará Jassonzinho na telinha do celular ou do computador. Que maravilha, não? Ótimo. Galera, vamos dar continuidade a um tema que nós já havíamos começado na aula anterior, mas infelizmente não deu para terminar. Vamos falar sobre o nosso capítulo 7, que é o Renascimento. Yes! O Renascimento, pessoal, ele começa no finalzinho da Idade Média, por volta do século XV. Professor, afinal de contas, o que é o Renascimento? O Renascimento trata-se de um movimento cultural, o qual tem como objetivo resgatar, abrir a mente, renovar o pensamento intelectual das pessoas do passado que foram duramente reprimidas durante a Idade Média, também chamado de Idade das Trevas, a fim que elas pudessem ter uma visão um pouco mais detalhada, com novas ideias, com novas ideologias, a fim que pudesse ser aplicada no futuro a que eles esperavam. Conforme o próprio nome já diz, Renascimento vem de reavivamento cultural, em que conceitos dentro da área da filosofia, dentro da área da matemática, dentro da área da engenharia, dentro da área da medicina, que era tão atrasada. Lembra quando nós estudamos sobre a peste negra? Quantas pessoas morreram porque não havia uma medicina que pudesse orientá-las de forma correta? Então, o Renascimento ele surge justamente para que essas ideias possam ser modificadas e possam abrir novos horizontes para novos pensamentos. Mas, professor, como tudo isso acontece? Tanta coisa boa assim? Como isso acontece? Tudo isso acontece graças ao crescimento do poder burguês. Como assim, professor? O que os burgueses têm a ver com isso? Simples. Com o surgimento da burguesia e principalmente do comércio urbano, os burgueses começam a aumentar o seu poder, aumentar a sua riqueza. E mediante ao poder e a sua riqueza, eles começam a querer mostrar o seu prestígio social, ou mostrar para outros o seu poder e as suas riquezas. Foi então que surgem grupos de burgueses, grupos de famílias burguesas, que resolvem investir na arte. Ah, professor, eles se tornaram artistas? Não, eles não se tornaram artistas. Eles começaram a patrocinar os artistas. Como assim, professor? Simples. Naquele tempo, olha que coisa interessante, pessoal. Um artista, naquele tempo, ele não vivia só da arte. Ele tinha arte como hobby e tinha uma segunda profissão para que pudesse se sustentar. A partir do momento que surgem essas famílias burguesas que começam a investir nesses artistas, eles deixam de ter a sua segunda profissão e fazem com que o seu hobby se torne a sua profissão. Então eles têm tempo para fazerem as suas obras artísticas com maior qualidade. O que eles faziam, professor? Eles faziam, por exemplo, retratos da família ou retratos religiosos. Mas como agora eles tinham tempo, eles faziam esses retratos com qualidade. Como agora eles eram patrocinados por esses burgueses, eles usavam tinta de qualidade, telas de qualidade daquele tempo. Então eles podiam fazer uma obra artística com maior qualidade. E após eles fazerem essas obras artísticas, o
que os burgueses faziam? Eles procuravam ter essas obras como troféu do seu poder burguês, ou a força que eles existiam. Então, havia muitas festas entre os burgueses naquele tempo, o qual eles convidavam outras famílias para que pudessem ir até as suas casas e verem aquelas obras artísticas que eram pintadas por quem? Por esses artistas. E com isso virou-se um hobby. E esse hobby foi chamado de mecenato. Então, essa prática de burgueses contratarem artistas para fazerem obras de artes foi chamado de mecenato. Uma das famílias da Europa que mais se destacou em relação a essa prática do mecenato é os famosos Médici, ou família Médici. Os Médici eram de Florença, Itália, e eles foram muito poderosos. Só para vocês terem uma ideia, eles influenciaram na eleição de 4 papas. Então, dentro da história da Idade Média, houve 4 papas que eram membros da família Médici. Inclusive o famoso Papa Leão X, que foi responsável pela contenção da Reforma Protestante. Mas isso é um assunto que nós vamos ver mais para frente, ok? Olha que coisa interessante. Os Médicis, por sua vez, foram os primeiros a investirem, principalmente na prática do mecenato, o qual eles receberam o nome de mecenas, porque eles praticavam o mecenato. Com isso, pessoal, com essa prática, com esse investimento, esses artistas, eles começam a ter o tempo de realizar essas obras artísticas. Eles resolvem colocar um pouco da sua crítica em relação ao mundo cultural que existia naquela época. Que tipo de crítica? A igreja praticamente manipulava todas as suas vertentes que existiam no mundo. Ela literalmente dosava para que as pessoas não pudessem ter, por exemplo, um conhecimento científico. Lembra quando nós falamos sobre a peste negra? As técnicas que eles utilizavam, que por sua vez não ajudavam em nada, principalmente em salvar a vida das pessoas, mas aquelas técnicas foram desenvolvidas pela igreja. E ela não permitia que outras pessoas desenvolvessem outras técnicas, pois ela achava que aquelas pessoas poderiam sobressair ao poder deles, e eles perderiam o poder. Olha, que individualismo, isso foi muito ruim. E o que acontece? Agora esses artistas, através dessas pinturas, através dessas esculturas, eles tiveram a oportunidade de fazerem as suas críticas em relação às práticas desenvolvidas pela própria igreja. Com isso, começa a se desenvolver valores nesses artistas. Por exemplo, universalismo é um desses valores. O que é universalismo? É quando um determinado artista ele possui mais de um dom. Por exemplo, o famoso Leonardo da Vinci. Da Vinci ele não era apenas um pintor. Ele foi um matemático, foi um engenheiro. Sim, um engenheiro. Protótipos de balões foi desenhado por Da Vinci. Ele gostava de estudar anatomia. Sim, foi um dos primeiros a estudar o ser humano, coisa que a igreja não permitia. Então, ele não foi uma pessoa dedicada apenas para o lado artístico, mas também para o lado científico. Estudou filosofia. Isso prova o quê? Uma pessoa que tinha vários dons, várias vertentes de ideia. Isso foi chamado de universalismo. Um outro valor que se desenvolveu nessa época por esses artistas foi o famoso antropocentrismo, que o homem é o centro de tudo. A igreja tinha uma mania de dizer que o homem não tomava decisão por nada, tudo era Deus. Não, o homem é o centro de tudo. Nós sabemos nos dias de hoje, por exemplo, dentro do conceito cristão, que Deus dá ao homem a oportunidade do livre-arbítrio. Ele escolhe aquilo que ele quer fazer da sua vida. Você quer fazer coisas boas? Tudo bem, ótimo, continue assim. Mas se ele quiser fazer coisas más, faça, depois sofra as suas consequências. Só que a igreja não pregava isso e achava isso contra. Outro ponto importante
importante naquele tempo? O uso da razão. Ou seja, fé e razão. São duas coisas que podem andar paralelamente uma ao lado da outra. Nem tudo acontece por causa só da fé. Ah, então eles eram ateus, professor? Não, não eram ateus. Pensam comigo. Deus é o ser todo superior. E o homem está na terra na condição de ser humano. Ok, ótimo. Um belo dia o homem está andando pela floresta, olhando os pássaros cantarem, encantados com tudo aquilo, ele não vê um buraco na sua frente. Ele cai no buraco, quebra o pescoço e morre. No velório as pessoas falavam assim, foi a vontade de Deus que ele morreu. Não, não foi a vontade de Deus. As coisas aconteceram porque o homem quis que acontecesse. Foi falta de o quê? Responsabilidade dele. Voltamos ao antropocentrismo. O homem, ele é responsável por suas ações. Nem tudo é a vontade de Deus. O homem decide o que ele quer fazer. Se ele quer fazer uma coisa boa, ótimo. Se ele quer ser responsável, ótimo. Pelo menos ele não vai cair no buraco e quebrar o pescoço. E com isso, a igreja criticava. Então, por exemplo, a ideia de uso da razão enfatizava justamente o que? Esse equilíbrio.